Como o pastor colocou, nós ouvimos muito pouco as pessoas comentando em relação a esse assunto. E é algo tão relevante, é algo tão importante em nossas vidas, na vida do homem, do pai de família, da mãe de família, daquele que luta, que batalha, que trabalha todos os dias para manter o conforto da sua família, manter os seus compromissos em dia. O emprego é fundamental. Um trabalhador sem emprego, principalmente aquele homem ou aquela mulher que tem as suas responsabilidades, que às vezes tem mãe, que é mãe e pai ao mesmo tempo. E também tem pai que é mãe também ao mesmo tempo. Às vezes a sua companheira faleceu, ele ficou sozinho com os seus filhos, e ele tem que se virar nos 30. Então, há mais de 10 anos atrás, quando Deus me inspirou o título dessa palestra, eu comecei observando na vida das pessoas, conversando com os meus clientes, conversando com os funcionários dele, eu percebi a necessidade de estar ministrando na vida daquelas pessoas um assunto como esse. E durante um ano, eu fiquei montando o quebra-cabeça. Cada vez que eu observava alguma coisa, anotava e fui guardando em casa aquela anotação. Um ano depois, eu sentei numa mesa, num sábado, e montei o quebra-cabeça e Deus me inspirou a montar essa palestra do jeito que ela funciona hoje. E eu sempre ministrei ela aí fora no mundo secular. Mas algum tempo atrás, Deus vem me incomodando para adaptar ela com textos bíblicos, de acordo com os assuntos, para ministrar na vida do povo dele. E vocês estão sendo a primeira porção do povo de Deus a receber essa bênção nessa noite. Então fique atento ao que Deus tem para falar para você em relação à sua conduta, à sua postura no local de trabalho, naquele emprego que você batalha tanto para ter um dia. Então nós vamos começar lendo Provérbios 19, 2, que está escrito assim: não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Meus irmãos, eu hoje ministro essa palestra nessa área de recursos humanos com muita autoridade. Deus me deu essa autoridade e eu uso ela com alegria e com amor. Sei como funciona esse lado. Sei como funciona esse segmento. Eu trabalhei 18 anos como gerente de logística, eu contratei muita gente e dispensei muita gente. Então, olhando para essa palavra, não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Nós, muitas vezes, erramos muito por não refletir, não pensar, não analisar profundamente o que vamos fazer antes de fazer. Olha, não sou eu, é a palavra de Deus que nos instrui. Não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. E muitas vezes tem pais de famílias, tem mães de famílias que ficam desempregadas por agir dessa forma. Temos mais um outro texto, que está lá em Isaías 1,19. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. O que Deus quer falar conosco aqui? Nos versículos anteriores, ele usando o profeta para tratar com aquelas pessoas que estavam vivendo de forma errada. Se vocês lerem o capítulo 1, do início dele, vocês vão ver quantos puxões de orelha o profeta estava utilizando para chamar a atenção daquelas pessoas, porque eles estavam vivendo de forma errada e desagradando a Deus. E quando Deus fala, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra, o que ele quer dizer com isso, irmãos? Se você quiser, ele não te obriga. Deus não nos obriga a querer algo, mas que nós queremos e ouvirmos a palavra de Deus, ouvir a voz dele. Olha o que ele promete para nós, meus irmãos. Que nós temos o melhor dessa terra. Então, vamos para o primeiro tópico em relação a como valorizar e garantir meu emprego à luz da Bíblia. Você já parou para pensar algum dia por que você foi contratado? Eu sei que tem pessoas aqui que estão desempregadas. Quem são elas? Levante a sua mão, por favor.
3 pessoas. Agora, você está empregado. Você que tem o seu emprego, você deve considerar-se uma pessoa riquíssima. Sabe por quê? O que você tem, mais de 13 milhões de pessoas espalhadas em nosso país não tem e chora pela falta dele. Então, por que você foi contratado? Naquele dia em que a pessoa pegou o seu currículo ou recebeu uma indicação da sua pessoa para aquela vaga, aquela pessoa que cuida dessa parte de recursos humanos, que é contratar pessoas, decidiu contratar você. Por quê? Você já parou para pensar sobre isso? Por que você foi contratado? Essa pessoa que contratou você, a partir daquele momento que ele decidiu, a partir daquele momento que ele tomou essa decisão, gera uma expectativa muito grande dentro dele. Que ele não pode errar. Que você tenha sido a pessoa exata que ele procurava, que a empresa necessita, que a empresa precisa na busca dos resultados. Aquela vaga é sua. Aquele emprego se torna seu. Então pare para pensar, por que você foi contratado? A pessoa fica na esperança, fica torcendo para que você tenha sido a pessoa certa. Porque no dia que ele perceber que você não é a pessoa que a empresa precisa, que a empresa precisava para ocupar aquela vaga, ele vai dispensar. É a função dele, é o trabalho dele. É para isso que ele é pago, assim como você que foi contratado também para exercer uma função. A empresa espera de você resultados positivos. Sem esses resultados, não tem como a empresa continuar caminhando e com uma vida financeira em ordem. Depende de você. Então, o que acontece? 2. Durante a fase de experiência, todo ser humano se comporta assim. A dedicação é total. O zelo, a responsabilidade, não chega atrasado, não falta por qualquer motivo. Por quê? Aquela pessoa está preocupada em ser aprovada, em passar na experiência. Todos os serviços, todas as tarefas que vierem às suas mãos, ela vai executar sem reclamar. E isso só durante os 90 dias ou os 6 meses, o tempo de acordo foi firmado no contrato, que é a fase de experiência. Meus irmãos, eu falo isso com propriedade, porque eu lidei com muita gente, foram durante 18 anos. A última empresa que eu trabalhei nesse ramo, eu cheguei a liderar uma equipe de 63 funcionários. Então era muita gente. Então tinha pessoas de comportamentos de A a Z. Tá? Então, durante a fase de experiência, a pessoa se comporta de uma forma. A dedicação é total. Mas não pode ser só durante a fase de experiência. Por quê? Algum tempo depois, venceu a experiência, ela ouviu a notícia, ou foi chamada pelo seu líder, e recebeu a notícia que ela está sendo aprovada, que ela vai ser funcionária definitiva da empresa, ela fica feliz, mais feliz ainda. Porém, aí é onde mora alguns riscos, alguns comportamentos que as pessoas acabam adotando na caminhada trabalhista. Esse é o detalhe. E o tempo vai passando. E o tempo vai passando. Mais 3 meses, 9 meses, 1 ano, 1 ano e pouco. E tem pessoas que às vezes, infelizmente, hoje, essa fatia de pessoas que estão aí fora desempregadas, tem muita gente boa, irmão. Tem muito pai de família, tem muita mãe de família que sabe o que é um emprego. Sabe valorizar e quando recebe a oportunidade, trata com carinho, com amor, com alegria. Mas muita gente que está aí, são pessoas, infelizmente, que querem um emprego e querem um emprego e um salário. Trabalhar, não. E depois que ela começa a adquirir um certo tempo de empresa, ela começa a fazer isso aqui, ó. Ela começa a
atitudes, comportamentos que não condiz mais de quando ela estava no início na fase de experiência. Aí vem as principais falhas. É onde as pessoas começam a revelar verdadeiramente quem elas são. Pode observar. Infelizmente não era para ser assim, mas é assim que o ser humano se comporta depois que ela adquire um certo tempo de empresa. Eu mesmo, várias vezes, eu recuperei, usando o diálogo, a conversa franca, com funcionários que no começo era de uma forma, depois de um tempo ele começou a pisar na bola. Eu chamava e falava, fulano e tal, lembra que você era assim, 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 assado? Hoje você não está sendo, o que está acontecendo? Existe alguma coisa que eu possa te ajudar? E às vezes eu conseguia recuperar, às vezes eu conseguia inculcar na cabeça daquela pessoa que ele estava tendo comportamentos que ia prejudicar ele mesmo. E aí, meus irmãos, vem as falhas. Primeiro, não tem critérios para faltas e atrasos. Durante a fase de experiência, a pessoa tem todo o cuidado possível para não chegar atrasado, para não faltar sem critérios. Às vezes as pessoas, vamos fazer isso. Não, hoje eu não posso faltar, eu não posso chegar atrasado de forma alguma. E quando isso acontecia, e quando isso acontece, é porque realmente havia uma necessidade. Mas, infelizmente, a pessoa vai ganhar um tempo de empresa, ele entra nessa situação. Não tem critérios para faltas de atraso. E isso é ruim para você. É ruim para o funcionário, porque a empresa espera que você continue produzindo, que você continue com aquele mesmo comportamento de durante a sua fase de experiência. Dedicando totalmente a sua função, fazendo com alegria, fazendo com amor, fazendo com zelo, dando o seu melhor. Mas não é o que acontece. Item 2. As atitudes de desobediência começam a aparecer. O seu líder, ou o líder daquela pessoa, lhe dá uma ordem, lhe passa uma orientação, ele quer fazer de outra forma e acaba fazendo, desobedecendo. E isso acaba gerando desconforto para a empresa, para você e para a liderança que comanda a equipe. A obediência, meus irmãos, infelizmente, é o que falta no dia a dia na vida de muita gente. O ser humano tem mais prazer em desobedecer do que praticar a obediência, mesmo sabendo que ele vai sofrer danos, que ele vai sofrer castigos, que ele vai sofrer as consequências da sua desobediência. Olha no começo da criação do mundo o que aconteceu. E hoje nós herdamos isso. Mas nós podemos mudar. Nós podemos ter comportamento que nos ajuda a viver melhor. Item 3. Não mais concorda com as normas da empresa. Durante a fase de experiência, a pessoa concorda com tudo, aceita tudo. Tudo é perfeito, tudo é maravilha, tudo é tranquilo, sem problema nenhum. Mas depois que adquire um certo tempo de empresa, não concorda mais. Está errado, meus irmãos. Tem que manter a concordância, porque as normas existem para que as coisas caminhem de forma em ordem. Tudo existe. E o seu motivo é fundamental. E nós, como seres humanos, é importante que estejamos atentos a isso. A estarmos prontos para respeitar e obedecer às leis e às normas que aparecem diante de nós. Mas não é sempre assim que as pessoas se comportam. Item 4. Não mais valoriza os benefícios. Esse aqui, irmãos, parece que a pessoa fica cega diante dos benefícios que ela tem, com o emprego que ela conquistou e às vezes Deus colocou de presente em sua mão. Meus irmãos, com o emprego que você tem, você consegue manter o conforto da sua família, você consegue manter os seus compromissos com os vencimentos em dia, você consegue sonhar e buscar a realização dos seus sonhos. E às vezes as pessoas não conseguem enxergar isso, que ela tendo um emprego, ela consegue realizar muitas coisas, através daquele emprego, através daquela oportunidade que ela recebeu. Ela deixa de valorizar. Às vezes ela tem
uma assistência médica, às vezes ela recebe uma cesta básica, ela não consegue enxergar, ela vai ficando cega diante dos benefícios que a empresa oferece, e ela só vê problemas, só vê aborrecimentos, passa o tempo todo jogando pedra na diretoria da empresa, jogando pedra nas normas da empresa, e não consegue enxergar o tantos de benefícios que ela tem em mãos, que ela goza no dia a dia, por obter esse emprego, por aquela empresa confiar nas mãos dela a função que ela exerce hoje. E mais, reclama de tudo e de todos. A pessoa, quando começa a entrar nesse processo de ver problemas da empresa, reclama disso, reclama daquilo, se não vigiar, se torna uma pessoa amarga, uma pessoa insuportável, ela reclama de tudo e de todos. E aí, infelizmente, chega um momento que ela não consegue enxergar que o problema está nela. Ela não consegue enxergar que as dificuldades estão na vida dela. Reclama de tudo e de todos. Certa vez, uma murmuradora, ela trabalhava numa empresa, e ela murmurava demais, reclamava de tudo e de todos. E um certo dia ela chegou numa segunda-feira para trabalhar, e ela foi informada que no dia seguinte ela já ficou bufando de raiva. Ela ficou nervosa, xingou, esperneou, reclamou porque ninguém avisou para ela antecipadamente, para ela programar suas férias, né? Reclamou de tudo e de todos. Mas chegou à conclusão que não tinha outro jeito, que ela tinha que respeitar a decisão da empresa e que no dia seguinte ela já estaria de férias. Decidiu viajar. Aí no dia seguinte, ela saiu, foi para o aeroporto, chegou lá, foi comprar passagem para o destino que ela queria. Na hora de comprar a passagem, ela recebeu a informação que o voo para o destino dela iria sair a partir daquele momento, 2 horas depois. Ela já ficou maluca, né? Ela gostava de murmurar, de reclamar de todos. Xingou, esperneou, que era um absurdo aquela situação. Ela ficava ali 2 horas esperando. Mas não tinha outro jeito, ela tinha que esperar. Aí ela pegou a passagem, foi até uma banca de revista, comprou uma revista, um pacote de bolacha. E foi para a sala VIP aguardar o momento do voo. Chegando na sala, já tinha ali um senhor sentado, esperando também. Pacote de bolacha do lado, ela se acomodou, abriu a revista, começou a ler, pegou o pacote de bolacha, abriu, pegou uma bolacha, colocou de volta e começou a comer a bolacha e lendo a revista. Aquele senhor pegou a segunda bolacha. Quando ele pegou a segunda bolacha, ela já ficou maluca, né? A vontade dela era levantar e ir para cima dele. E ela ficou por dentro dela reclamando, murmurando, como é que pode um negócio desse, como é que essa pessoa é muito ousada, ele é folgado demais, está comendo a minha bolacha sem pedir permissão. E aquela cena foi acontecendo. Ela pegava uma bolacha, ele pegava outra. Ela pegava uma bolacha, ele pegava outra. Quando chegou a um determinado momento, ela percebeu que ficou a última bolacha no pacote. Ela falou, quero ver se ele vai ter a coragem de pegar essa última bolacha. E ele pegou. Só que na hora que ela pensou em levantar e ir xingar ele, viu a voz anunciando que era o momento dela se dirigir ao local de embarque para que o voo dela estava prestes a sair. Ela saiu reclamando, xingando, murmurando, chegou no avião, procurou seu assento, se acomodou, abriu a bolsa. Vocês são capazes de imaginar o que tinha dentro da bolsa dela? O pacote de bolacha que ela comprou lá na banca, na hora de comprar a revista. Resumindo, ela comeu a bolacha daquele senhor que já estava ali sentado, reclamando, trazendo isso para as nossas vidas. Muitas vezes, meus irmãos, nós reclamamos comendo a bolacha do outro. Você nunca se pegou assim? Você nunca se viu numa situação de... Eu de vez em quando me pego, murmurando daqui, murmurando daquilo, eu falo, peraí, não, esse negócio não tem que fazer parte da minha vida. Murmuração não é de Deus, não alegra a Deus, não faz bem para a nossa vida, não faz bem para nós, e muito menos na vida profissional. Sendo que a palavra de Deus nos instrui da seguinte forma: em tudo dai graças,
porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. O apóstolo Paulo, escrevendo a essa igreja, deixou isso registrado para nós. Em tudo, não é só em alguma coisa. Dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Está precisando de um emprego? Confie no Senhor. Você tem o seu emprego? Confie no Senhor. Foi Ele que te presenteou. Então, cuide desse emprego com alegria, com amor, com zelo, com dedicação, com responsabilidade. Mantenha o mesmo perfil de quando você começou a trabalhar nessa empresa, quando você assumiu essa função dentro dessa empresa. Sexto item, o zelo na execução das tarefas deixa de existir. Aquela alegria, aquele amor que você tinha quando estava no início do seu emprego, não é mais o mesmo. E não está certo, irmãos. Nós temos que manter a mesma qualidade. Nós temos que continuar vestindo a camisa da empresa, independente de qualquer situação, independente de quem quer que esteja ao nosso redor, aceitando ou não. O zelo na execução das tarefas deixa de existir. E isso não é bom para você, não é bom para a empresa que confiou em tuas mãos o emprego que você tem, a oportunidade que você tem de, com o seu trabalho, ganhar o sustento da sua família e dos seus compromissos e buscar a realização dos seus sonhos. Item 7. Deixa de ser uma pessoa organizada. Se você era, você deixa de ser. Também não é bom. Se você é uma pessoa organizada, seja sempre uma pessoa organizada. Seja sempre uma pessoa zelosa. Às vezes, nós encontramos no local de trabalho, no ambiente de trabalho, pessoas que não conseguem enxergar esses detalhes que são bons. Só vê as coisas ruins. E quando percebe que tem um colega de trabalho que vestiu a camisa da empresa e continua vestindo, começa a jogar pedras nele. Se alguém faz isso com você ou vier a fazer, não dê importância, olhe para Jesus, olhe para Deus. Ele está vendo tudo, nada passa desapercebidos aos olhos de Deus. Eu, por exemplo, eu cheguei em São Paulo, capital, com 19 anos, em 1979. E consegui o primeiro emprego numa fábrica de motores para solda, estabilizadores. Mas, infelizmente, o dono da empresa não cuidava da empresa, deixou na mão de uma outra pessoa. E a empresa, infelizmente, afundou. Um ano depois, eu consegui um outro emprego, que foi na gravadora Continental. No dia que eu ia fazer o acerto da minha rescisão, eu fui fazer o teste nessa empresa, nesse outro novo emprego. Aí cheguei lá, a encarregada me chamou, conversou comigo, fiz o teste, ela falou, olha, gostei de você, não vou mais olhar para currículo de ninguém, para ficha de ninguém. Naquela época era ficha, não era nem currículo. Vou passar naquela época era departamento pessoal, hoje é recursos humanos, né? As coisas vão mudando, né? E ela falou para mim, falou, olha, vou esperar você, vai providenciar a documentação e vem para trabalhar comigo. Aí eu fui, comecei a trabalhar com ela. No primeiro dia de serviço, ela falou assim, olha, não vou deixar eles registrar na sua carteira como ajudante geral, que era essa a função que estava à disposição para quem quisesse assumir aquela vaga. Ela falou, não vou deixar eles registrar sua carteira como ajudante geral. Aí ela pediu para registrar como auxiliar de revisão e acabamento. Naquela época, na época do Figueiredo, João Batista Figueiredo, que era presidente da República. Então, tinha já os dias certos, como tem hoje também. Naquela época, acho que era 1º de maio, tinha os aumentos de salários, né? Lembram? Eu sei que, irmãos, eu comecei trabalhando nessa empresa, falei, vou abraçar essa oportunidade. Deus me presenteou com ela, eu vou valorizar ao máximo. E aí eu tinha uma função, que era só aquilo, era só não deixar faltar serviço nas mesas das mulheres que ficavam revisando os discos, colocando nos plásticos e colocando na capa e mandando para o depósito. A minha função era aquela. E eu pensei comigo, não vou ficar fazendo só isso aqui não. E aí comecei a pedir, mas arruma mais serviço, o que eu posso fazer? 3 meses depois eu recebi aumento de salário.
devido à minha dedicação. Mais 3 meses depois, outro aumento de salário. Aí o chefe, que era o cara que liderava 4 departamentos dentro da empresa, me chamou na sala dele. Falou, cara, eu quero que você seja o meu coringa aqui dentro da empresa. Eu quero que você aprenda todos os serviços dos 4 setores que eu sou responsável. Para quando alguém sair de férias, você assumir o lugar e fazer as coisas caminharem como tem que caminhar. Só que aí a encarregada, que era a minha líder, não aceitou. Mas tudo bem, Deus tinha um propósito. Na hora eu fiquei triste, fiquei chateado, mas eu entendi. Alguns meses, menos de um ano que eu estava nessa empresa, houve uma reviravolta enorme dentro da empresa. Uma mudança radical. Eles compraram uma outra empresa no Rio de Janeiro, que era essa empresa no ramo de produção de discos, aqueles long plays, CD de vinil. Tinha os discos de vinil, compacto, fita cassete. Eles compraram uma outra empresa no Rio de Janeiro e a fabricação passou a ser produzida lá e não mais em São Paulo. Ficou aqui em São Paulo só uma parte do acabamento, o depósito e a gráfica que produzia todo o material de papel, capas e tudo mais. Aí chamaram a encarregada numa reunião. Chegando lá, ele falou assim, olha, você vai ter que reduzir da sua equipe 70% tem que mandar embora. Então faça uma lista, deixa só os melhores e amanhã você volta aqui na nossa reunião. Aí ela foi, fez a lista e colocou ela como a primeira no topo. E até ali, todo o serviço que ela fazia, que a encarregada fazia, eu já sabia fazer. Às vezes as pessoas ligavam, nem chamavam ela para resolver problema, já me chamavam para resolver. E eu corria, sabe, dava o meu melhor e já resolvia. Aí no dia seguinte, na reunião, quando eles viram a lista, primeiro o nome dela falou, não, você não pode mandar, não vamos dispensar você, porque vai ficar 30% da equipe, vai continuar, você precisa continuar. Ela falou assim, eu não preciso desse emprego. Eu sou aposentada, hoje trabalho porque eu não quero ficar em casa, mas existe uma pessoa dentro da minha seção, dentro do meu setor, que merece essa vaga. E é o Adeval. Então eu quero passar para ele, porque ele fez por onde, em menos de um ano, ele sabe resolver todos os problemas da minha função. Então, eu indico ele para ficar no meu lugar e digo para vocês não vão se arrepender. É uma pessoa dedicada, responsável, zelosa, cumpridora dos seus deveres, não chega atrasado. Nessa empresa, meus irmãos, eu fui chegar atrasado, tinha 4 anos e meio. E no dia que eu cheguei atrasado, meu chefe me chamou e falou, o que aconteceu? Quebrou o tabu? Eu entrava às 7 horas, eu cheguei às 7h01. E isso porque eu morava com uma tia minha, aqui em São Paulo, em São Bernardo do Campo. E quando eu estava saindo para ir trabalhar no horário de sempre, porque eu sempre chegava mais cedo, um primo meu começou a passar mal, eu tive que ajudar a minha tia levar o meu primo até o hospital. De lá eu peguei outro ônibus e aí acabou bagunçando meu roteiro de ida para o trabalho e eu acabei chegando atrasado. Mas, resumindo, eu saí dessa empresa 6 anos depois que eu entrei lá, já como gerente de logística. Eu entrei como ajudante geral. Então, não quero ser melhor que ninguém. Eu não sou melhor que ninguém, não sou melhor que você. E perante a Deus, todos nós somos iguais. Mas a dedicação, a responsabilidade, a visão, quando você consegue enxergar que aquele emprego é importante para você, e você não ter a vergonha de começar lá embaixo e chegar lá em cima. Hoje não existe mais, no mercado de trabalho, a função office boy. Quem lembra, na época que tinha office boy? Hoje não existe mais. Mas quantos homens, quantas mulheres começou trabalhando numa empresa como office boy e depois se tornou diretor daquela empresa? Por quê? Aí tem alguns dentro da empresa que não conseguem continuar vestindo a camisa da empresa que confiou a ele esse emprego, começa a falar que ele é isso, que ele é aquilo, que ele é puxa isso, que ele é puxa aquilo. Não é nada disso. Ele consegue enxergar o contrário do que aquela pessoa enxerga. Ao invés dela ficar reclamando e murmurando e observando defeitos e erros nas pessoas, ela continua se dedicando, ela continua se empenhando e correspondendo. Porque aquela pessoa que contratou você há algum tempo atrás, no dia que ela percebeu que ela aceitou na sua contratação, ela ficou feliz da vida.
E no dia que ela percebe que a sua contratação valeu a pena porque você continua correspondendo, porque você continua se empenhando no seu máximo, pode ter certeza, meu irmão, que ele fica mais feliz ainda. E você é quem ganha. Você é a pessoa que mais se dá bem dentro do seu local de trabalho quando você faz o que tem que ser feito e, primeiro, honrando a Deus. Olhando para Deus e olhando para esse emprego como um presente que Ele colocou em tuas mãos. Item 8. Não quer mais colaborar. Aquele funcionário que antes, naquela época de fase de experiência, quando o líder falava para ele assim, cara, eu preciso que você fique até mais tarde hoje, ou eu preciso que você venha trabalhar no sábado, ou fazer uma hora extra a mais, não quer mais, não aceita. Ele sabe que aquela hora extra vai ajudar a engordar o seu salário, mas ele não quer, ele não tem mais prazer, ele não quer mais colaborar, porque ele adquiriu um certo tempo de empresa. Está errado, você tem que continuar colaborando. 9º item, não honra a confiança como antes. Esse aqui é grave, meus irmãos. E eu vejo muita gente. Às vezes eu chego no meu cliente e pergunto de uma funcionária, de um funcionário, e falo, tive que mandar embora, estava me roubando. A pessoa depositou na vida daquela pessoa uma confiança, ela não honrou. Isso é grave. Meu pai sempre falou para mim e para os meus irmãos, quando alguém confiar em suas mãos uma confiança, zele por essa confiança. E trabalhe e dedique-se para que essa confiança cresça cada vez mais. Porque se um dia você fizer algo e essa confiança deixar de existir, você não consegue recuperar mais. Possa até ser que a pessoa venha lhe dar uma oportunidade, mas não é a mesma coisa. Então a confiança é tudo. Então eu quero agora que vamos ver um vídeo. É um trecho do filme Corajosos, que é um exemplo que devemos seguir. Lê, por favor, lê. É um exemplo que, irmãos, vamos copiar. Vamos assistir com bastante atenção para você entender. Quem assistiu esse filme? É para você ir até a sala do patrão, tá bom, certo? Olá, Sr. Martínez. Sente-se. Obrigado, senhor. Produziu bastante no seu primeiro mês aqui. Fez um bom trabalho. Agradeço muito por estar aqui. Sr. Martínez, o motivo de eu chamá-lo aqui é que eu estou procurando mais um gerente para supervisionar o transporte e estoque. Exige mais responsabilidade, mas paga mais. Seria do interesse do senhor? Claro que sim. Antes da decisão final, eu gostaria que trabalhasse um turno nesse departamento semana que vem. Vai ver uma lista de 17 engradados que vão chegar. Mas um dos engradados irá para um galpão separado. Sr. Martínez, quando fizer o relatório, eu gostaria que colocasse que recebemos 16 engradados. Vão chegar 17, mas quer que eu escreva 16? É isso mesmo. Eu tenho outro objetivo para o engradado extra. Está no meu time, não está? Porque eu não posso usar pessoas que não estejam no meu time. É o seguinte. Pense e me dê uma resposta amanhã às 10 da manhã. Mas preciso saber se você quer mesmo esse cargo. Boa noite, senhor. Bom dia, senhor. Bom dia, Sr. Martínez. Como está esta manhã? Bem, obrigado. E o senhor? Eu ainda não sei. Por favor, sente-se. Acredito que teve tempo para pensar em nossa conversa de ontem. Sim, senhor, eu tive. E o que decidiu? Está no meu time? Sr. Tyson, agradeço muito por ter um emprego aqui. Mas não posso fazer o que pediu.
E por que não? Porque é errado, senhor. E seria uma desonra para meu Deus e minha família mentir no relatório. Sabe o que pode acontecer com seu emprego aqui? Sim, senhor, eu sei. Javier, posso apertar sua mão? Meu jovem, você me deu a resposta certa. Procuro alguém para gerenciar o transporte e estoque e, sinceramente, você era a última pessoa da minha lista. Mas preciso de alguém de confiança. Você aceita o cargo? Ajustaremos seu salário. Seria uma honra, senhor. Ótimo. Então o cargo é seu. O Walter vai dar todos os detalhes a você e eu avisarei os funcionários na segunda. Meus parabéns, Javier. Aí, Javier. Obrigado pela integridade. Isso é raro. Muito bem, Javier. Depois de 6 candidatos, eu estava ficando desanimado. O interessante, vocês observaram a última frase que o patrão dele usou? Que ele agradeceu. Obrigado pela integridade. E a palavra de Deus em Provérbios 10:9 nos diz assim: quem anda em integridade, anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido, e um conhecimento ruim. Então, meus irmãos, quando alguém depositar em suas mãos uma confiança, honre por ela. Porque Deus há de honrar você da mesma forma. Você viu? Na hora que ele voltou para dar a resposta, a primeira coisa que ele falou: o meu Deus. Que seja assim em todos os atos da nossa vida. O nosso Deus seja a nossa primeira preocupação, seja o nosso primeiro, o nosso único. Quem anda em integridade, anda seguro. Mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. Item 10. O 10º item dessa lista das principais falhas que as pessoas cometem dentro do seu local de trabalho é essa. Tem muito mais, são muitas. Eu listei só 10. Começa a buscar informações na CLT, que é a consolidações das leis trabalhistas. As pessoas começam a ver as falhas das empresas e, às vezes, ela até cria onde não existe falhas para justificar, depois que ela for mandada embora, um processo trabalhista contra aquela empresa. E muita gente faz isso e não consegue enxergar que ela está cometendo um grande erro na sua vida. Infelizmente, existem pessoas que vivem dessa forma. Cada vez que ela sai de uma empresa, ela move um processo trabalhista contra aquela empresa. Ganha de um, perde do outro, só que isso não é bom. Por quê? Quando nós fazemos isso, quando você sai de uma empresa e entra com um processo trabalhista, você se esquece que o amanhã só pertence a Deus. Nós não sabemos o que vai acontecer conosco daqui a pouco, muito menos amanhã. Você move o processo contra aquela empresa e quando você faz isso, olha só o que você está fazendo, no meu ponto de vista. Você está fechando as portas, as janelas, os vitrôs e jogando as chaves no rio. E quando você menos espera, daqui a algum tempo, você passa em frente àquela empresa, ou você ouve alguém, ou na própria mídia impressa, você vê um anúncio precisando de alguém para ocupar aquela vaga que um dia você ocupou. Aquele cargo que um dia foi seu. Só que ela está disponível para outras pessoas, para você não. Então, quando nós fazemos isso, nós estamos colocando espinhos
no nosso próprio caminho. Isso não é bom. Não agrada a Deus. Por quê? Há caminho que ao homem... Há caminho que ao homem parece direito, mas o seu final dá em caminhos de morte. Provérbios 14, 2. Então, o caminho que ao homem... Às vezes nós enxergamos algo. E infelizmente as pessoas, quando entram com essa obsessão de querer receber uma grana por uma ação trabalhista, ela fica cega diante de alguns riscos que ela mesma está se expondo. Que no futuro vai trazer sérios problemas, sérios aborrecimentos, sérios prejuízos quando ela faz isso. Há caminho que ao homem parece direito. Nós erramos, o nosso coração é enganoso. A própria Bíblia nos ensina sobre isso, irmãos. Então, antes de você tomar qualquer atitude, pense com carinho, reflita. Olhe lá para Provérbios 19, 2, que não é bom refletir. Não é bom agir sem refletir. Peca quem age de qualquer jeito. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Tem alguém fazendo alguma coisa de ruim para você? Entrega nas mãos de Deus. Tem algum colega de trabalho no seu emprego que te prejudica, que te persegue? Entregue nas mãos de Deus. Então somente ore e confie que o Senhor, Ele nada nesse mundo passa sem que Ele veja. Descanse nele. Não venha agir com as suas próprias mãos. Não venha tentar prejudicar a empresa que você julga que um dia prejudicou você. Nunca se esqueça que um dia, alguns anos atrás, você estava precisando de um emprego e essa empresa confiou em tuas mãos esse emprego que você tem hoje. Então, quando você decidir sair de uma empresa, deixar aquele emprego que você teve até hoje, saia numa boa, saia de cabeça erguida, meu irmão. Não feche tudo e jogue as chaves no rio. Não faça isso, deixe as portas escancaradas para você. O amanhã não pertence a nós, pertence a Deus. Nós não sabemos o que vai acontecer conosco amanhã. Então, aquilo que você plantar hoje, você vai colher amanhã. Então, quer colher bem? Plante bem. Plante algo que agrada a Deus. Alguém aqui é empresário? Tem empresas, tem equipes, tem funcionários? Não, né? Mas poderá vir a ser um dia. Você não tem uma empresa, você não é empresário. Nenhum de vocês aqui goza desse benefício de ser um empresário, ter uma empresa, ter uma equipe de funcionários, mas poderá vir a ter um dia. Por quê? Nós precisamos olhar para o empresário com olhos diferentes, meu irmão. Por quê? O empresário é o dono da empresa que confiou em suas mãos o emprego que você tem, correto? Certo ou errado? Então, alguns anos atrás, essa pessoa tinha uma grana disponível. O que ela fez? Abriu essa empresa, acreditou no projeto e hoje ela gera um emprego para você e para outras pessoas mais. Pense nisso. Foi através desse investimento que ele fez, dessa grana que ele tinha, que hoje você tem o seu emprego. E às vezes essa empresa gera empregos para vários pais de famílias, para várias mães, para várias pessoas que têm a oportunidade de sonhar e realizar os seus sonhos. Então aqui, quando você for empresário, você sabe elogiar? Irmãos, o elogio é super importante. Alguém fez algo de bom para você, ou algo que você julga que é bom diante dos seus olhos, elogie. E elogiar um funcionário também faz parte. Não só o patrão, como o líder da equipe, é fundamental ele aprender a conduzir a sua equipe de forma que quando alguém da sua equipe
fez algo que merece elogio, não esconda para você esse elogio. Elogie a pessoa. Você sabe elogiar? Você que é líder, faça isso e você verá. E quem faz, sabe a diferença. Sabe motivar? O patrão, ele deve ter esse espírito de motivação. O líder dentro de uma empresa também é a mesma coisa. O espírito de motivação é fundamental para que uma equipe continue caminhando com a força que a empresa precisa na busca dos resultados. O empresário precisa perseguir incansavelmente o objetivo em formar uma equipe bem unida. No dia que você se tornar um empresário, você vai lembrar disso. É fundamental você ter uma equipe nas suas mãos. Uma equipe fortalecida. Uma equipe onde você investe nela e você vê os resultados. Existem empresários que fazem investimento em sua equipe e alcançam resultados positivos. Alcançam resultados maravilhosos. Tem empresários que não conseguem enxergar esse detalhe. Mas aquele que faz isso, conquista. Uma equipe bem integrada é uma equipe forte. Se você, na empresa onde você trabalha, você não vê isso, e você pode ser um influenciador, faça isso. Influencie a direção da empresa a investir na equipe de funcionários. Em capacitação, em estímulo, com metas, com ideias que possam melhorar o faturamento da empresa. Uma outra coisa, irmãos, uma empresa onde existe uma equipe bem integrada, bem preparada, com pessoas que têm a cabeça voltada para o bem, é uma empresa forte no mercado. É uma empresa que, além de garantir o seu emprego, além de garantir o seu emprego, consegue dar a você a segurança de sonhar na realização dos seus sonhos. E quando você assume o compromisso financeiro com alguém visando o seu salário, você sabe que naquela data a recompensa do seu trabalho vai estar na sua conta. Mas depende de você, depende de cada um que trabalha dentro da empresa em manter a sua dedicação funcionando. A sua equipe é forte, é bem integrada, você percebe que pode melhorar? Dê a sua parte, dê a sua contribuição, dê o seu melhor, dê ideias, leve para a liderança algo que possa ajudar a somar. Faça isso. Investir em pessoas contribui muito na busca dos resultados. Investiu, vai ter retorno. Se a empresa que você trabalha não costuma fazer isso, começa com um jeitinho, tentar conversar com uma pessoa que pode influenciar isso aí. Você vai ver que as coisas mudam. Você, uma outra coisa, como funcionário, tem valorizado o investimento que recebe? Algum de vocês aqui algum dia já recebeu investimento no emprego onde você trabalha? Aí, 3 pessoas que trabalhando numa empresa já recebeu incentivos, investimento, que a empresa investiu nessa pessoa como profissional, visando o melhor para ela e para a empresa também. Agora, eu pergunto, você tem correspondido a isso? Você tem olhado para esse investimento que recebeu e dar esse retorno, fazer com que esse investimento tenha sido valoroso em sua vida e na vida da empresa? É importante também, irmãos. O caminho para a vida é de quem? O caminho para a vida é de quem guarda o ensino. Muitas vezes nós ouvimos coisas boas, aprendemos, mas não colocamos em prática. É aquilo que eu falei no começo da palestra. O que você está ouvindo aqui hoje não é um objeto que você pode colocar numa gaveta, ou um objeto que alguém pode tirar de você ou roubar. É algo que vai ficar na sua cabeça. Se você colocar em prática, você vai ser a pessoa mais bem-sucedida. Você é a pessoa que mais vai ganhar com o seu comportamento de forma correta. O caminho para a vida é de quem guarda o ensino. Guarde isso para você. Coloque em prática. Se você não, algumas coisas que você ouviu aqui, você não conseguir enxergar assim, eu tenho certeza que a partir de hoje você vê as coisas de uma outra forma. Ouve o conselho e recebe a instrução, para que seja sábio
nos teus dias por vir. Ouve o conselho e recebe a instrução para que seja sábio nos teus dias por vir. Meu irmão, é você que vai ganhar. É você que vai se dar bem. Quantos textos a Bíblia nos revela e nos orienta a sermos melhores em nosso local de trabalho. Independente se você é um funcionário público ou não, se você é um funcionário de uma empresa privada, não importa. Seja um exemplo, seja uma pessoa que as pessoas, ao verem em você as suas atitudes, perceba que Jesus está presente. Agora eu quero falar sobre problemas. Até aqui, alguém gostaria de falar alguma coisa sobre os assuntos que eu abordei? Não? Então vamos prosseguir. É complicado, irmãos. Até esqueci de Irmão Pedro. Olha, infelizmente, existe os dois lados. Tá? Eu lidei com essas duas questões. Existe a pessoa, o trabalhador, que gosta de fazer isso, que vive o tempo todo fazendo isso. E também, infelizmente, existe o patrão que não respeita a CLT e age de forma errada. Então, o que eu quero dizer aqui é o seguinte: quando você for sair, analise bem se a questão que você vai levantar, se é honesta ou não. Se a reclamação que você vai expor diante da justiça, ela é correta ou não. Porque, infelizmente, tem pessoas que levantam questões que não existem. Uma vez eu arrumei emprego para um cunhado meu, na empresa de um amigo meu. Ele trabalhou lá quase 2 anos. Aí pediu para mandar embora. Ele me ligou, falou: o Edson quer que mande embora. Eu falei: mas por quê? Eu não sei. Ah, manda. Aí ele mandou o cara embora. Passou um tempo, ele me ligou, falou: tio, eu chamo ele de tio, ele me chama de tio, né? Tio, o Edson entrou com um processo judicial contra mim. Eu não devo nada para ele. As horas extras que ele fazia para mim, eu pagava no ato. Ele fazia, eu já pagava em seguida. E eu vi isso ele fazendo várias vezes. Eu tive que ameaçar o meu cunhado. Cara, você está errado. Você está reivindicando uma coisa que não existe. Se você for nessa audiência, eu vou sujar teu nome. Eu vou complicar a tua vida, porque eu arrumei um emprego para você e você está me envergonhando. Aí ele não foi na audiência, ele percebeu, ele viu, depois ele falou para mim. Depois ele aceitou Jesus, começou a entender a Bíblia e falou assim: olha, eu ia fazer uma besteira muito grande, eu ia cometer uma injustiça. Eu criei uma situação que não existia. Ele não foi. Então existem os dois lados. É lógico, infelizmente tem empresários que ele não respeita a CLT. Ele precisa ser punido. Mas também tem muitas pessoas que se aproveitam, fica tentando encontrar brechas para abrir ações trabalhistas. E às vezes até cria situações que não existem. Isso é feio, isso é ruim, isso aí não é bom para nós. Tá certo?
Desde que você esteja reivindicando algo que é verdadeiro, o direito é seu. O que eu aponto aqui é que, infelizmente, tem pessoas que agem de forma errada, agem de má fé. Isso aí não é bom. Isso é ruim, isso é péssimo para qualquer um. Tá certo? Ok? Problemas. Irmãos, seria muito bom se nós vivêssemos sem problemas. Mas existe alguma receita para nós vivermos sem problemas? Existe ou não? Não, né? Então o que nós temos que fazer? Nós temos que ter em mente como nos comportar diante dos problemas. Por quê? Porque existe, probleminha e problemão. A nossa vida diária, nós estamos, de vez em quando, estamos encarando problemas, dificuldades, lutas, não é isso? E existe aquele probleminha, aquele problemão, não existe? Que nós seres humanos, classificamos como um probleminha ou como um problemão. E muitos de nós sofremos demais na vida, porque separamos os probleminhas dos problemões e damos a atenção para um e para o outro não. E às vezes, esse nosso comportamento nos leva a ter sérios problemas no futuro, sérios aborrecimentos e às vezes até grandes prejuízos. Por quê? O probleminha, quando ele aparece em nossa vida, vamos ilustrá-lo como se fosse um macaquinho, um bebê de um macaco. Um macaquinho que você carrega nos braços para onde você quiser levar. Só que, naquele momento que aquele probleminha surgiu em sua vida, por ele ser um problema pequeno, você acaba deixando ele para depois, não dá a importância que ele deveria ter, e vai deixando para depois. Quer ver um exemplo? Todo começo de ano nós temos uma falange de impostos para pagar, despesas de final de ano e mais um monte de coisa. Aí você tem um veículo, muita gente faz isso. Aí quando chega janeiro que você recebe IPVA, você olha para a grana que você tem disponível, para material escolar, os compromissos que você assumiu no mês de dezembro, aí você vai ver a grana que você tem, não dá para você pagar o IPVA. Você fala, mês de abril é final 1, mês de abril eu vou ter que licenciar, eu já pago o IPVA, pago o seguro e faço o licenciamento, tudo junto. E continua rodando com o carro. Certo? Ele era um probleminha, que você não dedicou um esforço para resolver e tirar ele da sua vida. Aí você continua rodando com o carro, esperando chegar o mês de abril, final da placa é 1, mês de abril, licenciamento, não é isso? Ou estou errado? Aí quando você menos espera, você dá de cara com um comando. Os caras param você, apreende o veículo. Aquela despesa que você ia ter no mês de abril, para licenciar o carro, para pagar o IPVA, o seguro obrigatório e mais os juros, não é mais só isso. Aquele probleminha que era um macaquinho, de repente ele cai na tua cabeça como um King Kong. Que você vai ter que suar muito para carregar. Você vai sofrer muito e vai te causar um prejuízo muito maior para resolver. Então, meus irmãos, pintou um probleminha na sua vida, resolva ele o mais rápido possível. Não deixe que ele se torne no futuro um problemão. Não permita que ele de um macaquinho se torne um King Kong na sua vida. Porque vai te custar muito caro. E muitas vezes nós falhamos, nós erramos, nós sofremos, porque não tratamos os problemas como eles devem ser tratados. O perdão. Onde existem pessoas, temos problemas. Desavenças, contendas. É um que tem uma opinião, o outro não concorda. De vez em quando tem até discussões, brigas, às vezes até agressões. Então, onde tem problema, onde tem pessoas, tem problemas, não tem? E o perdão, ele existe
para duas coisas. O perdão ele existe para ser usado em dois atos em nossa vida. Quem arriscaria? Deus, quando criou o perdão para nós praticarmos no dia a dia em nossa vida, Ele olhou para dois pontos fundamentais para nós, que nós aprendamos a praticar: o pedir perdão e a liberar perdão. Nós precisamos estarmos aptos a perdoar e a pedir perdão também. Aquele que pede perdão, ele demonstra uma atitude de humildade. Aquele que peca, que erra, que ofende, que maltrata, que prejudica alguém e não pede perdão, ele não está sendo humilde. Então o perdão ele existe para essas duas coisas. E nós, principalmente nós, irmãos, eu posso falar isso aqui porque todos nós somos conhecedores da palavra. E o perdão existe para isso. Já foi comprovado cientificamente que 95% dos casos de câncer no ser humano é provocado pela ira, pela mágoa, pelo rancor, pelo ódio que as pessoas guardam dentro de si, porque alguém um dia pisou na bola com ela. Então, ó, se você tem dificuldade de perdoar, peça a Deus. Clame a Ele que Ele vai te dar toda a condição de você aprender a perdoar. E pratique os dois. Errou, prejudicou alguém, ofendeu alguém, seja você a primeira pessoa a procurar por ela e peça perdão. Em Mateus 18, do 15 ao 22, esse texto nos ensina como tratar os problemas que comprometem a comunhão entre pessoas e quantas vezes nós devemos perdoar. Jesus Cristo ali conversando com os seus discípulos, todo mundo já leu esse texto, sabe o que ele dita para nós. E quando o apóstolo fala, devo perdoar 7 vezes? Ele fala 70 vezes 7. Você já imaginou você ter que perdoar alguém, um irmão, uma irmã, ou algum parente, um amigo, 490 vezes? Isso significa que o perdão ele deve ser liberado infinitamente, quantas vezes for necessário. O próprio Jesus ensinou isso, lendo os versículos, você vai enxergar esse detalhe. Outra coisa, ele também ensina que se tem alguma coisa contra o teu irmão, contra o teu amigo, contra o teu vizinho, contra o teu parente, vai até ele, procura por ele e se acerte. Não é isso que a palavra nos ensina? Então, meus irmãos, vamos colocar em prática esse aí. Item 8, o amor. Esse item, irmãos, tem que estar presente em nossas vidas 24 horas. Quando nós colocamos em prática essa palavrinha tão pequena, mas que tem uma força tão grande em nossas vidas, nós vivemos melhor. E as pessoas que estão ao nosso redor nos enxergam com outros olhos. Essa é a realidade. O amor. O amor é fundamental para a nossa vida no dia a dia. Por quê? O amor é o principal de todos os ingredientes na vida familiar e profissional. O amor deve estar presente no meu lar, na escola, na igreja, no meu trabalho, onde quer que eu esteja. O amor de Deus tem que estar impregnado em minha vida. Eu devo colocá-lo em prática constantemente. E eu estando preparado, a qualquer momento eu preciso colocar ele em prática. E o amor de Deus, o amor que Deus nos ensina a viver, amar a Ele sobre todas as coisas, e esse amor se estender ao próximo, essa é a vontade de Deus para as nossas vidas, meus irmãos. Então, tudo que vier às suas mãos, ame o que você faz. Ame as pessoas da sua família, onde você trabalha. Tudo que vier às suas mãos, não importa que tipo de tarefa é humilhante ou não, faça com alegria, faça com amor, dê o seu melhor. Uma certa vez um construtor de casas, um funcionário dele estava prestes a se aposentar. E ele falou que ele ia se aposentar e não ia gozar a vida de aposentadoria em casa descansando. Aí quando faltava mais ou menos uns 6 meses para a aposentadoria dele,
o patrão o chamou e falou: olha, eu tenho uma última casa para você construir, e essa eu quero que você cuide dela para mim. Ele: patrão, mas mais uma para mim, mais uma responsabilidade, deixa eu continuar na equipe aí numa boa, exercendo minha função sem responsabilidades, né, sem esse detalhe de fazer o que tem que ser feito da melhor maneira. Falou: não, essa casa eu quero que você cuide dela. Tá bom. Aí ele foi, construiu a casa, terminou, chamou o patrão e falou: a chave está aqui, está pronta a casa. Aí ele pegou a chave e falou assim: olha, essa casa é um presente meu para você. Ele falou: patrão, por que você não falou que era minha, que eu tinha caprichado? Então, moral da história: tudo que vier às suas mãos, faça com amor. Não importa para quem. Não importa qual vai ser o resultado. Ele pensou: se tivesse me avisado que era minha, eu tinha, né? Faltou amor, faltou mais zelo, faltou mais carinho, faltou aquilo que é mais importante. Então, ame o que você faz, faça sempre com amor. Ame a empresa onde trabalha. Você ama a empresa onde você trabalha? Você ama as pessoas que ali passam 33%, ou às vezes até mais, da sua vida diária? Então, ame-as como se fosse da sua família. Você já parou para pensar que o seu local de trabalho, as pessoas que convivem com você ali, que aquele ambiente é uma extensão do seu lar? Você já parou para pensar sobre isso? A empresa onde você trabalha, o ambiente de trabalho que você tem ali, é uma extensão do seu lar. E depende de você. Se você fizer a sua parte, der o seu melhor, você pode ter certeza que o ambiente de trabalho é mais saudável e mais gostoso. Ame a sua família. Ame para ser amado. Sem amor, todo esforço é vão. Tudo que você fizer com amor, eu costumo dizer o seguinte: veio alguma coisa em suas mãos, dê o seu melhor. Porque não vai existir o risco de repente, o seu líder pedir para você fazer algo e você fazer de qualquer jeito, e depois alguém ter que ir lá e refazer. Vai ser humilhante para você, não vai? Você vê que alguém foi refazer um serviço que você deveria ter feito, definitivamente não fez porque faltou amor. Então faça com alegria. Lá em 1 Coríntios 13, de 1 a 3, fala: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o símbolo que retine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Meu irmão, coloque o amor em tudo que você faz. E você verá que o resultado é diferente. É sempre positivo. Tudo começa em você. Deus criou o mundo e criou em seguida o homem. Criou você, criou nós. E Ele quer ter alegria de realizar em nossas vidas todas as promessas que Ele tem para cada um de nós. Deixa Deus cuidar de você. Deixa Deus cuidar do seu emprego. Deixa Deus cuidar da sua família. Aquele emprego que Deus confiou em suas mãos, é através dele que você tem as oportunidades de continuar caminhando de cabeça erguida, mantendo o conforto da sua família e mantendo a busca por realizar os seus sonhos. Essa empresa que você trabalha, ou que você vai trabalhar um dia, que confiou em suas mãos o emprego que você tem ou você vai ter, ela espera de você resultados que a conduza a ter uma vida financeira saudável. Uma vida financeira onde todas as empresas, todos os fornecedores querem vender para ela. Por quê? Porque ela fatura bem. Ela tem uma equipe que batalha,
que zela pelo emprego que tem, busca e alcança os resultados que ela precisa para se manter de pé. Por que quando a empresa precisa reduzir o quadro de funcionário, ela precisa mandar alguém embora? Por onde que ela começa? Por aquele que trabalha, que se dedica, que se esforça, que mantém vestido a camisa da empresa desde quando ele começou, e às vezes ele até melhor ainda, ele cuida da empresa, dos interesses dela como se fosse dele próprio. Você acha que essa pessoa vai se mandar embora? Não vai, meu irmão, porque ele faz falta. A empresa vai dispensar aquele que não vai fazer falta, que vai fazer com que venha reduzir os custos, os gastos que ela tem, a folha de pagamento, equilibrar as finanças. Se você é o funcionário que vestiu a camisa da empresa e continua vestindo, você não vai ficar desempregado tão fácil. Por que existem pessoas que nunca ficaram desempregadas? Eu não sou melhor que ninguém, mas graças a Deus, tenho 56 anos de vida, nunca soube o que é desemprego, porque todas as oportunidades que eu recebi, eu abracei com alegria e com amor e honrei cada uma delas. Agora, nós vamos ver mais um vídeo. Esse vídeo tem 3 pontos importantes. 2 que não devem ser seguidos e o terceiro que deve ser um exemplo para as nossas vidas, principalmente nós que somos cristãos. Olha o exemplo, os 2 maus exemplos que não devemos seguir e o último, um exemplo de um cristão. É louvável. Segunda-feira chegando, você ainda está no clima do fim de semana, bate aquela tentação de dar uma enrolada básica no trabalho amanhã? Cuidado, hein? Vai que tem um novato meio esquisito de olho em você. Hoje, outro executivo vai se disfarçar para descobrir o que acontece de verdade na empresa que ele comanda. Ele vai ser o novo chefe secreto. Vou ficar uma semana trabalhando na empresa, disfarçado. O Pedro vai ser caracterizado, já está deixando crescer a barba. Aí. É, exatamente. Inclusive essa barba aqui é por conta disso. Pedro Stivali vai trabalhar em 4 setores diferentes, no papel de um funcionário recém-contratado, que está passando por um treinamento em várias unidades da empresa. Agora só faltam os últimos detalhes para Pedro Stivali ganhar uma nova identidade. Eu sou o Eduardo. Durante as gravações, nós vamos ser apresentados como uma equipe contratada para fazer um vídeo institucional da empresa. É que eu coloco a hora. Tá. Coração. Isso aí. Tá descarregado. Ah, vamos inventar uma hora aí. 16 e 2 barra. Aí ele saiu 16 e 39. Como é que é? Inventa uma hora aí? Virou bagunça, chefe? Eu perguntei para ele, você sabe para que serve esse tempo? Não sei não. É que ele vai gerar um indicador de tempo de permanência do veículo dentro do terminal. É motivo da nossa reunião de gestão. Pedro, a impressão é que o funcionário está fazendo alguma coisa que pediram para ele fazer, mas ele não sabe bem para que serve, então está fazendo do jeito que ele pensa que deve ser feito. Acabei dormindo em cima da trans e acabei batendo numa estrutura. A trans é a transpaleteira, esse carrinho que a Drica pilota. Você dormiu e bateu no... O Pedro está rindo agora, mas na ocasião foi ele quem assinou a suspensão da Drica. Ela poderia ter atingido outro funcionário ou se machucado. A direção pensou até em demiti-la. Como é grande isso aqui. O Marcos, líder de logística, vai orientar o trabalho do Eduardo, que hoje foi apresentado como um novato que veio da unidade de Manaus para fazer um treinamento. Você tem que mobilizar essa carga. Ó, já vai montando nos outros, vai colocando uma cunha para cada um desses. Você ficar dentro do container, no sol, travando o container, não é fácil não. Eduardo, vem cá. Ih, lá vem bronca.
tem que sempre ficar ligado, porque às vezes você parece que disparou, mas não saiu o prego. Acabou o prego. Já pensou se a carga se solta durante a viagem e chega ao cliente danificada por causa de um erro do diretor da empresa? Mas o Marcos não tem o cargo de líder à toa. Ele estava de olho. Faz a troca do prego aí. A parte que ele está tendo um pouco mais de dificuldade é a hora de montar. Onde ele faz o travamento, onde ele posiciona a madeira, enfim. Em 3 anos de empresa, o Marcos foi promovido 5 vezes. Hoje, ele comanda uma equipe de 37 pessoas. Tira essas madeiras daí, Matheus, por favor. Realmente é um líder nato. Ele dá exemplo, ele se preocupa com a vida das pessoas, ele sabe ensinar muito bem. Eu sempre falo para os meninos aqui no meu trabalho. Quando vocês for fazer alguma coisa, procura fazer como se estivesse fazendo para Deus. Você vai fazer sempre o seu melhor. O Marcos é evangélico. Divide a rotina entre o trabalho, os estudos, a família e uma ação social que ele coordena na igreja que frequenta. O trabalho no caso de ação social que faz é com ex-usuários de droga, entendeu? Uma história maravilhosa, ele é ex-usuário de droga e hoje em dia ele usa isso para tirar outras pessoas da droga. Realmente é um exemplo tanto de vida como profissional. Uma frase que você falou que me ganhou muito. Quando vocês for fazer alguma coisa, procura fazer como se estivesse fazendo para Deus. Você vai fazer sempre o seu melhor. Uma pessoa que pensa disso faz as coisas com amor. É. Eu fico até emocionado de falar. Verdade. Eu tenho orgulho de trabalhar com você, cara. Pô, obrigado mesmo. O Marcos é ex-usuário de drogas. Hoje, ele participa de um projeto social que usa o futebol para tirar pessoas da dependência química. A empresa quer ajudar. Nós vamos a cada mês patrocinar um churrasco para você. Vamos fornecer as camisas, né, os jogos de camisa para o pessoal jogar. O Marcos também ganhou uma viagem para Maresias, litoral de São Paulo. Foi uma experiência única, né? É sinal que a gente está atendendo a expectativa no caso da empresa. A gente está no caminho certo. Irmãos, tudo que vê às tuas mãos, não importa o tamanho da responsabilidade, não importa o destaque, se é destaque ou não. Não tenha vergonha, seja humilde o bastante para começar do zero. E você pode chegar lá em cima com dignidade, de cabeça erguida, e construir um trajeto firme, sólido, onde você, chegando lá em cima, você olhar para baixo e falar assim, eu cheguei aqui, primeiro Deus, segundo, muito trabalho, dedicação, respeito, zelo. Infelizmente, existem dentro das empresas muitas pessoas que não vê as pessoas que têm esse bom comportamento com bons olhos. Se você pensa e age dessa forma, como esse cara agiu, olhando para frente, olhando para os interesses da empresa, valorizando, sabe, e garantindo o emprego que você tem, não olhe para as pessoas que estão jogando pedras em você. Olhe para as oportunidades que Deus pode colocar em tua vida e honrar pelo seu comportamento, por aquilo que você é, dedicado, zeloso, responsável, cumpridor dos seus deveres. Isso é o que as empresas esperam de nós. Infelizmente, a colocação que o irmão Pedro fez foi bem oportuna. Infelizmente, existem muitos empresários que não agem como deveria. Eles merecem ser punidos. Eles precisam aprender. Alguém tem que chegar e falar, cara, existem leis, você tem que respeitar. São leis que defendem o direito do trabalhador. Mas também, infelizmente, existem pessoas que, ao invés de aproveitar as oportunidades que recebe, ela joga no lixo. Então, como valorizar e garantir meu emprego? Eu espero
guardado em sua mente, em seu coração, o que você hoje.